Fala, minha gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um JetCast. Estamos aqui hoje, eu e o pastor Giovanni, com o nosso convidado especial, o pastor apóstolo Valdir Reis. É uma honra, meu irmão, ter você aqui com a gente, ter o senhor aqui conosco. E vou pedir pro senhor se apresentar aí, contar um pouquinho da sua história pra gente aí. A honra é toda minha, né? Sempre bom estar nessa casa. Amo vocês e, assim, acredito que Deus escolheu a Jet para algo muito específico, né? Amém. Em Chapecó. E, bom, eu sou pastor no interior de Minas Gerais, de uma igreja que se chama Lar. E tenho viajado 55 países pregando o evangelho e trabalhando com missões. Legal. Casado, 25 anos de casada. Uau. Muito bem casado. Olha aí que 3 bênção. filhos. 3 filhos. E agora tem um netinho. Olha aí que Olha maravilha. aí, glória a Deus. Ah, o vovô, pro vovô é Uma maravilha. maior alegria, né? Se chama Luca. Luca, Isso. que E beleza. estamos aí, nessa correria, com grande expectativa para 2023. Olha aí, olha aí. Começando um pouquinho, então, a nossa conversa aqui, pastor, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho sobre início de caminhada, conversão, como é que foi, onde Jesus pegou, como é que descobriu o chamado, pra galera se encorajar também a seguir Jesus aí. Que bom. Então, eu fui usuário de droga dos 10 aos 18, mas os meus avós sempre foram cristãos e eu lembro que às vezes eu passava umas férias forçadas na casa da minha avó, devido à condição financeira da minha mãe, e ela sempre falava para mim assim: meu neto, um dia você vai conhecer uma loucura maior do que a loucura das drogas. Você vai conhecer a loucura da cruz. E eu era muito evangelizado, assim, por um estilo de evangelismo que eu creio não existe mais, penso eu, né, nos dias de hoje, é onde a galera falava muito, Giovanni, sobre o inferno, né? Eu dizia, cara, vocês pregam Jesus ou o diabo? E eu lembrava que eu dizia assim, olha, se um dia eu for cristão, quero ser diferente. Parece que coloca um medo, né? Sim, não é uma palavra de amor, não é aquilo que Cristo, por que João escreveu? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Esse amor, talvez há 29 anos atrás, quando eu me converti, não era a expressão do cristianismo, era mais uma palavra de terror, né? De medo. Mas eu me lembro que um dia um jovem me convidou para a gente usar uma droga que ia chegar na cidade. Só que ele falou comigo assim, ó, antes da gente usar essa droga, é uma novidade, eu preciso passar numa igreja porque eu estou fazendo uma campanha de oração. Eu falei, o que tem a ver campanha de oração com droga? Ele disse, não, mas você só vai usar essa droga se for comigo na igreja. E aí eu me lembro que naquele dia a campanha era sobre a cruz. E quando o pastor começou a falar sobre o poder do sangue derramado na cruz, eu assim, humanamente, eu me vi lá na frente e só me lembro desse jovem dizendo assim, não converte hoje, não converte domingo, que aí a gente usa a parada hoje e domingo eu também aceito isso. Eu falei, cara, essa decisão agora é irrevogável, não volto mais atrás. Uau. Isso tem 29 anos. Nossa. Fui pego pela loucura da cruz. É, a palavra lançada aí pelos seus avós aí, né? Isso. E eu dizia também assim que pastor nunca seria. É mais ou menos isso. Como o senhor falou, né? Como que antigamente eles utilizavam o medo, né? Para que as pessoas fossem para perto de Jesus, né? E quando a gente vai conhecendo esse evangelho da cruz, a gente vai vendo que é muito mais atraente o amor do que o medo, né? Claro. Talvez por uma... Como que eu posso chamar? Talvez por uma desinformação. A igreja, há 30 anos atrás, ela não tinha o que a gente tem hoje, né? Para poder desfrutar da graça de Deus. Esses dias eu estava pregando numa cidade pequena e assim que eu terminei, eu fui para um restaurante para comer e eu passei e estava escrito na porta assim, culto de doutrina. Olha isso. E eu vi o pregador falando coisas que eu imaginava que não se falava mais. Então a gente vê que realmente existe ainda uma geração muito presa à religiosidade. Porque a gente entende e aprende, né, pastor, que a gente consegue levar o evangelho, a palavra de Cristo a sério, né, com dedicação, com entrega, com santificação, mas com entendimento sim, baseado no amor, não na obrigação, né? Eu acho que quando você obriga, né, alguém a estar ao seu lado, vamos dizer assim, a tendência é essa pessoa não querer estar, né? Mas quando você ama essa pessoa, você quer estar por amor, né? E eu vejo que com Jesus ele não é diferente. Quanto mais perto de Jesus a gente está, quanto mais a gente ama ele, mais perto a gente quer estar, porque a gente entende e conhece o que ele tem, o que ele fez, né? O que ele tem preparado ainda para as nossas vidas, que é diferente de um evangelho que muitas vezes era ensinado lá atrás, né? Que era através do medo, né? Não, você tem que estar pelo medo, não pelo amor, né? E eu acho que vai pro inferno e tal. E hoje em dia mudou, tem mudado isso, né? As pessoas têm visto que é possível viver um evangelho com seriedade, com entrega, com santificação, né? Com caminhos limpos, né? Mas
através de uma palavra de amor, né? De cuidado. Sim, sim, sim. A Bíblia é bem clara, ela vai dizer onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Então, a nossa geração, ela sabe diferenciar a liberdade da libertinagem, né? Então, a gente desfruta de uma liberdade em Cristo, onde nós entendemos que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Mas isso não é um peso, não é um peso, porque o amor do Senhor é algo que está acima de qualquer outra coisa. Quer ver um exemplo? Havia uma lei em Israel onde um judeu poderia se tornar um escravo. E como que ele se tornava um escravo? Por exemplo, Giovanni tem uma fazenda de trigo. A minha fazenda é uma fazenda de boi. E aí o que aconteceu? A minha boiada estourou, quebrou a cerca e acabou com toda a sua fazenda de trigo. Então a gente ia para o juiz à porta da cidade e fazia-se um cálculo. E nesse cálculo descobria que a minha fazenda, com o meu boi, com toda a terra, não pagaria o prejuízo da sua fazenda. Então eu me tornaria escravo. Eu seria o seu escravo. Só que quando eu e minha família vamos para a sua casa, você nos amou tanto que você decidiu não nos tratar como escravos, você decidiu nos tratar como filhos. Só que passava-se 7 anos e você tinha que me libertar. Só que ao 7º ano, eu fui tão feliz naquela casa com o meu Senhor, que eu dizia para ele assim, eu não quero ir embora. Então agora eu voltava para a porta da cidade com os juízes e eles furavam a minha orelha. Então eu me tornava agora um servo por opção, não por obrigação. Então quando eu ia para o mercado para servir o meu Senhor mandou fazer compra. Alguém olhar para mim e dizer, uau, olha a marca que ele carrega. Então aquela marca, alguém ia dizer assim, cara, esse cara abriu mão de toda a sua liberdade. Então, automaticamente, por causa daquela marca, eu causava 2 desejos nas pessoas que me viam na rua. Qual o desejo? Como será a casa do Senhor dele? E como será o Senhor dele? Então, automaticamente, esse é o evangelho. Nós somos servos, mas não é por uma opressão, por uma obrigação. Somos livres. E quando João, por exemplo, ele deitava a sua cabeça sobre os ombros de Jesus, Jesus diz, eu sou a porta. João estava dizendo, eu sou um eterno escravo. Eu quero ser marcado pelo Senhor. Então nós somos marcados por Cristo. Sim. E eu vejo que ainda, quem sabe até um pouco menos, mas nos dias de hoje eu vejo que a gente quer fazer 3 funções que não é nossa. A primeira delas eu vejo que é a convencer, acusar e sentenciar. Né? Quem convence é o Espírito, quem acusa é Satanás, quem sentencia, quem julga a nossa causa é o Senhor, né? Então, e eu vejo que muitas vezes as pessoas, elas querem fazer esses 3 papéis que não são delas. E hoje nós vivemos, e eu vejo que o Senhor em específico com esse ministério, por exemplo, que o Senhor comentou aqui que dos 10 aos 17 viveu nas drogas, hoje o seu chamado ele é específico muitas vezes nesse meio. Então como que você vai chegar lá nesse meio, apontando, acusando, detonando a pessoa, dizendo, não, você tá aí porque você tá errado e tal. Você tem que apresentar um amor, né? Sim. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse ministério, esses projetos que o senhor tem. Então, é legal porque a compaixão, o significado é compadecer da dor do outro. Mas muitas vezes você não vai compadecer da dor do outro porque você nunca passou por ela. Então, quando o Senhor me resgatou das drogas, eu entendi que Deus estava me chamando para um público específico. Pessoas que são rejeitadas pela própria família, pela própria sociedade e automaticamente eles se tornam invisíveis nas ruas da cidade. Eu lembro que eu já venho aqui há uns 8 anos, eu sempre falava sobre isso, e às vezes a gente comentava e eu dizia assim, se você procurar, você vai encontrar uma Cracolândia na sua cidade. Não é? Então, quando o Senhor falou comigo sobre isso, eu sempre gosto de falar o seguinte, a igreja que não se preocupa com os perdidos, ela já está perdida. Então, o Senhor veio para os enfermos. E quando a gente começou esse projeto, automaticamente, quando eu via aquelas pessoas, eu me lembrava do meu passado. Eu dizia, bom, se Cristo me encontrou, teve misericórdia da minha vida, tem um propósito. Qual é esse propósito? Que eu possa alcançar pessoas da mesma forma que eu fui alcançado, pela graça, pelo amor de Deus. Então a gente começou a tirar muita gente da rua. Esses dias eu estava com o pastor João, que é um pastor que faz parte do meu presbitério, e a gente estava lembrando de como a gente fazia no início. Por exemplo, a primeira casa de recuperação que eu abri, falei, gente, eu tenho um sonho de tirar pessoas da rua. Aí um irmão levantou e disse, eu tenho um sítio. Aí eu falei, amém. O outro disse, eu tenho uma cama. Falei, glória a Deus. O outro, eu tenho uma geladeira. Aí um maluco falou assim, eu já trouxe um viciado. Aí, pronto. Então, em um culto, a gente começou esse exercício de misericórdia para com as pessoas das drogas.
E a gente começou com casa de recuperação e, de repente, um dia eu fui entregar pizza. A gente estava na rede jovem e a gente estava em média de 150 jovens. E no meio do culto, eu parei a pregação e liguei para uma pizzaria. Foi muito legal porque eu falei para o dono da pizzaria assim, irmão, você tem vontade de ser usado por Deus? Aí ele falou, tenho, mas eu não me apresentei como pastor nem nada, eu era um freguês então. Então você me faz 200 pizzas pelo menor preço possível, porque eu estou indo agora para dentro de uma Cracolândia, eu estou dentro de um culto ao vivo com a rede jovem e nós queremos saber qual o valor dessa pizza, porque a gente vai levantar a oferta agora e os ônibus já vão encostar e a gente vai para a Cracolândia. Então a gente tinha vários ônibus que buscavam a galera na célula, como o clã aqui. Então eu já tinha esquematizado, os motoristas vieram e nós levamos 200 jovens. Então a gente começou a distribuir pizza. Só que um cara olhou para mim e disse assim, pastor, essa região que o senhor está distribuindo pizza aqui, ela tem mais traficante do que drogado. Você quer conhecer a Cracolândia ou tem medo? Eu falei, eu não tenho medo de nada. E a gente desceu e atravessamos uma mata e entramos dentro de uma linha do trem de ferro. E ali meu coração partiu. Porque as pessoas, eles abriam aquele mato, colocavam um papelão e ali eles ficavam usando crack. Por exemplo, eu peguei uma menina com 35 quilos. Ela transava com 20 homens, 30 homens por dia por uma pedra de crack. E aí, quando a gente começou a cuidar dela, descobrimos que ela estava grávida. Fomos fazer o pré-natal, é isso? Descobrimos que ela estava com HIV. Pegamos uma outra que ela disse, eu falava assim, vamos sair daqui, porque você está quase ganhando o neném. Ela não pesava 50 quilos. A barriguinha era uma coisa assim. E ela falou, só eu fumar a última pedra. Eu lembro que foi fumando a última pedra, eu liguei para um amigo que era do pronto-socorro para trazer uma ambulância e a criança morreu por causa dessa última pedra. Então a gente começou a entender que a igreja precisava sair das 4 paredes. Então eu montei um projeto chamado A Igreja Fechou, espalhei vários outdoors pela cidade e a galera passava, né, e dizia assim, isso não acontece aqui não, só lá em Patinga, né? Eu sabia que a igreja daqueles meninos ia fechar. Só que eu coloquei bem grande, a igreja fechou para a religião e abriu para os perdidos. Então a gente passou a ficar 21 dias dentro da Cracolândia. Nós montamos uma tenda para 3.000 pessoas, né? São 21 dias de culto, 24 horas de intercessão e 12 horas de adoração. E a gente tem feito isso por 11 anos para a glória do Senhor Jesus. Isso acontece uma vez por ano, pastor? Todo ano. Salve agora a Covid, que a gente teve que parar e voltamos agora, 23. Uau. E a última que eu me lembro foram 273 pessoas que se batizaram no último dia, 73 que a gente tirou das ruas e 35 estão libertos até hoje. Glória a são Deus. líderes para a glória do Senhor Jesus. É isso que eu falo, né, pastor? É das nossas feridas saem poder para curar outras pessoas, né? Daquilo que... Tem uma coisa que eu tenho entendido na minha caminhada, porque eu vim de um lar onde teve muita droga. Eu, né, particularmente, nunca mais o meu pai, né? E eu me criei nesse ambiente de sofrimento também, porque a gente sabe o que uma pessoa que é dependente química ela é capaz de fazer para conseguir dinheiro e comprar, né? E então eu vim desse ambiente assim muito difícil, né? E aí eu me recordo que muito novo ainda, não conhecia Jesus, depois eu comecei os meus questionamentos, quando eu comecei a conhecer Jesus, eu comecei meu questionamento, né? Senhor, mas por que o Senhor me permitiu passar por isso, né? E aí Jesus falou no meu coração que, na verdade, ele nunca tinha pensado e planejado aquilo para mim, mas já que aconteceu, ele ia fazer com que aquilo cooperasse para o meu bem. E ele falou exatamente assim no meu coração. E eu perguntei como? Ele falou assim, cuidando de pessoas que estão passando por algo semelhante. E hoje eu me vejo muitas vezes atendendo jovens que passaram pela realidade que eu passei, de um lar com vício de bebida, com vício de droga, com violência física, com violência verbal. E hoje tu poder ser usado por Deus, né? Tu consegue chorar com quem tá chorando porque tu sabe a dor. Tu sabe o que aquela pessoa tá sentindo, né? Então, acho que esse é algo poderoso sobre o nosso testemunho, é conseguir chorar com quem está chorando, né? Sim. E eu vejo, quando eu olho para a sua história, como o senhor falou, já faz até mais de 8 anos que nós se conhecemos, que o senhor vem sempre aqui com a gente, né? Trazer uma palavra, enfim. Quando eu olho para a sua vida, eu vejo isso, sabe? É ver um homem que, com o seu choro, hoje entende o choro das pessoas, né? E consegue ser o consolo, consegue ser o socorro, né? E eu vejo que Deus tem interesse em fazer isso em nossas vidas. Né? Cada um de nós, seja onde chegar a nossa voz aí, talvez você tenha passado por algo, mas o que você tem passado, muitas vezes tem feito você chorar, vai fazer você entender o choro das pessoas, né? Por isso que a Bíblia fala se alegrar com quem está alegre, mas também chorar com quem está chorando. E só consegue chorar com quem está chorando, só consegue sentir a dor de quem está sentindo, quem passou por algo semelhante, né? É tão incrível isso aí, porque esse questionamento, ele acontece em várias esferas da sociedade. Um grande empresário que faliu, um pai de família que perdeu o casamento, mas, na verdade, José teve que administrar a dor da cisterna, quando os irmãos o jogaram e o machucaram,
ele teve que administrar a calúnia na casa de Potifar e o esquecimento na prisão para que ele fosse um administrador de sucesso em uma crise de uma nação. Então, na verdade, aquilo que talvez seja uma crise pessoal é a resposta para uma nação. Então, a sua dor, ela pode hoje, com certeza, você que está nos ouvindo aí, né, ser a cura de alguém. Amém, amém. Eu creio que é. Pastor, me diz uma coisa. Na sua vida, quando isso tudo começa, esse projeto, quando começa esse impulsionamento do Senhor, o que mais muda, o que mais impacta na sua vida, assim, que o Senhor poderia resumir, assim, pra gente? Então, aconteceu um fato na minha cidade, uma mulher chamada Renata, ela era catadora de papelão reciclável. E aí ela viralizou na internet, nos jornais, porque o carrinho de papelão dela era muito alto, mas havia um buraquinho embaixo do carrinho que tinha a cabeça de um bebê. Então, as pessoas ficavam vendo aquilo, e como que essa criança está sob aquele peso? Mas ela tinha criado uma proteção e ela carregava aquele bebê. Então viralizou, as pessoas queriam conhecer quem era essa mulher. E um dia eu fui para a casa dela com, vamos dizer assim, 2 pastores que viajam com o Brasil. Tá, mas quando eu cheguei na casa dela, ao mesmo tempo que você via aquele reciclável dentro de casa, você via rato, você via as crianças tudo cheia de cocô, né? E eu vi que aqueles pastores que, como eu viajo o Brasil e o mundo, eles ficavam um pouco assim meio, sabe? Aí eu cheguei abraçando todo mundo, aí ela me contou a história de um filho que estava nas drogas e pedindo ajuda para socorrer o filho, e aí eu disse para ela que a gente ia levantar uma galera, e como levantamos uma galera para ajudar ela, e quando a gente entrou no carro, eu olhei para aqueles pastores e disse, olha o que as agendas, olha o que os altares do Brasil roubaram de vocês. A compaixão de poder socorrer uma pessoa. Porque eu acredito que existem pastores e ministros para todas as esferas da sociedade. Eu acredito plenamente nisso. Mas eu acredito que todo homem de Deus, ele precisa conhecer um pouquinho, né, o que realmente tem sido uma vida escrava das drogas, da prostituição. E isso me faz mais humano. Isso me faz querer parecer mais com Jesus, né? Por exemplo, eu estava ali agora almoçando e nem tinha mais almoço no hotel. A menina disse assim, moço, não posso fazer um almoço agora. Eu falei, minha filha, deixa Deus te usar. Ela falou, é profeta. E ela fez uma comida para mim, chegou no quarto, eu agradeci. Ela falou, o senhor é muito grato. Eu falei, é porque na verdade eu nem merecia estar aqui. Porque alguém que foi usuário de droga, só tem a 4ª série primária, pregar em 55 países, é misericórdia de Deus. Então, quando eu estou todos os dias envolvido com isso, na verdade, eu entendo que o meu direito é de não ter direito algum. Eu sou só um servo da orelha furada. E eu imagino o quanto deve... Porque assim, nós trabalhamos com jovens hoje aqui. Eu e o pastor Giovanni trabalhamos com jovens. E nós sabemos que a nossa juventude hoje, ela é muito volátil, ela é instável, ela tem muita propaganda, muita coisa. E nós sabemos que nós não estamos falando de tão somente coisas naturais, sim, coisas espirituais. Nós temos que nos blindar, nós temos que nos preparar, nós temos que buscar. Eu diria assim que isso não só o pastor, mas como todo cristão, mas a gente que invade um ambiente, eu acho que nós temos que estar num preparo diferente. O senhor faz essa programação uma vez por ano, de 20 dias. Sim. Como é que é o preparo da tua equipe, do senhor, da galera toda lá que lhe ajuda? Porque vocês não estão só entregando cesta básica ou comida ou dando um aparato ali, daqui a pouco médico. Vocês estão levando o pão do céu, vocês estão levando Jesus e as trevas balançam. E daí como é que é o preparo da turma toda? Então, por exemplo, esse ano a gente vai fazer em julho, então a gente já tem uma equipe de intercessão, né? Essa equipe já vem orando há algum tempo. A gente especificamente trabalha com esse projeto de 21 dias, até porque dentro daquilo que a gente crê é uma data profética. E a gente vem também preparando os irmãos, porque muitas pessoas nunca tiveram esse contato após conversão com um morador de rua. Por exemplo, uma irmã da nossa igreja, de uma condição financeira elevada, ela teve um bebê e ela foi para o evangelismo de rua com a gente, numa cidade do norte de Minas. E quando a gente chegou, uma mulher morava atrás de um muro. Colocou-se uma lona, essa lona era apoiada no muro de uma casa e ali ela morava com um bebê. Quando a gente foi lá falar de Jesus para ela estava dando mamar para o bebê, que parecia ser leite, mas quando ela tirou, estava sangrando os seios dela. Aquela irmã, que nunca teve aquele contato, ouviu do próprio Espírito Santo falando assim, pega agora e amamenta essa criança. E aquela irmã pegava e amamentava a criança e chorava muito,
porque para ela não era só algo novo, não é? Ela tinha todo o conforto e nunca tinha desfrutado de uma situação como aquela. Então a gente tenta preparar a igreja espiritualmente, né, financeiramente e também psicologicamente. Porque, por exemplo, essa menina que eu peguei foi uma empresária que começou a cuidar dela. E aí, 35 quilos. Ah, vamos no médico, tá grávida. Ah, vamos aprofundar para cuidar da gestação, tá com HIV. Então você tem que ter todo um preparo, porque senão automaticamente uma pessoa que não tem algo, né, de Deus para essa vida, ele vai dizer, cara, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então a gente se preocupa como igreja em se organizar financeiramente, espiritualmente e até psicologicamente, né? Porque é o que você disse, nós estamos ali representando Jesus, não é só uma ação social, a nossa ideologia é que vidas sejam transformadas, então isso é uma guerra no reino do Espírito, então nós precisamos estarmos preparados também de forma assim espiritual, então a gente tem, né, várias etapas de jejum, a gente faz 21 dias de jejum antes dessa estação lá a gente jejua, mas é um período mais curto e também a gente faz um rodízio de jejum, a gente faz 21 dias também antes, para que de todas as formas a gente possa funcionar na ação social e fluir na vida no Espírito. Então é isso que eu entendo, a gente funciona e flui, funciona como entidade e flui como igreja de Cristo. Sabe que eu vejo que muitas vezes, por exemplo, nenhum lugar como esse, por exemplo, o senhor falou dessa mulher que tem uma condição financeira um pouco melhor. Às vezes, ok, o Espírito Santo ministrou, ela foi lá e serviu. Mas eu vejo que muita gente, daqui a pouco, pode chegar lá e ser tomado por um emocional de querer resolver o problema de todo mundo. Eu acho que esse é um inverso também que a gente também tem que entender, né? Que, por exemplo, assim, a minha esposa, né? Minha esposa agora a gente tá com a nossa nenê pequenininha de 3 meses, mas ela é arquiteta. E ela tem um projeto de construir algumas casas, ajudar na ação social aqui da igreja, construindo algumas casas, reformando isso, aquilo outro. E eles foram selecionar algumas famílias e tudo mais. Ah, ela quer resolver o problema de todos, né? Ou às vezes, assim, você pega pessoas que você vai num orfanato, em algum lugar assim, você quer trazer todas as crianças para dentro de casa. Então eu acho que tem que ter esse trabalho também, né? De mostrar para as pessoas que nós temos que ser efetivos e que não, infelizmente, não vamos resolver o problema. Sim. Como Jesus falou, os pobres vocês sempre terão com vocês. Sim, sim. Sempre terão. Então, é interessante que um irmão de condição financeira pegou um viciado, ex-viciado, né? Estava num processo de libertação e o cara era muito dinâmico, o cara tinha uma boa profissão, se perdeu nas drogas e levou para dentro de casa. Então esse cara começou a servir ele, né, na sua empresa, na sua casa, e ele saiu de férias e deixou esse cara na casa dele. Resumindo, o cara roubou toda a casa, né? Por quê? Porque foi uma tentação para ele. Veio um cofre, veio uma joia, veio coisas preciosas. Então assim, o irmão errou mesmo tentando acertar, né? Então, por exemplo, ontem eu fui abordado por um empresário e disse assim, pastor, teria como o senhor me ajudar a trazer um rapaz que está viciado em Portugal? Eu falei, olha, é um pouco difícil. Eu posso conseguir uma casa para ele de recuperação em Portugal, por quê? Porque viciado não pode ver dinheiro. E como que alguém faz uma viagem da Europa para cá sem condição financeira? Então, se você colocar um dinheiro, um cartão na mão dele, ele provavelmente nem vai embarcar em Lisboa, para o Brasil. Ele vai procurar a primeira boca, né, e vai fazer o que tiver de ser feito, que é consumir tudo. Então, a gente tem que estar preparado nisso aí, por quê? Por exemplo, eu cuido de 2.000 crianças hoje em parceria com o Amor e Graça, né, no Haiti de crianças. E agora eu comecei a socorrer crianças na Ucrânia. Então, você foi muito sucinto no que disse, que o meu desejo é que eu consiga trazer todos, mas eu não posso. Eu não posso. Só que cada criança que eu mudar, daqui a 20 anos, ela pode mudar a nação dela. Assim como o senhor foi mudado. Sim. Então, a gente precisa ter essa coerência, porque senão, é assim, eu estou fazendo o Natal de 2.000 crianças lá no Haiti, mas lá fora tem milhares, e milhares, e milhares com fome. Se eu não tomar cuidado, eu saio de lá como se, frustrado, que eu não consegui fazer. Mas eu estou lá há 8, 9 anos, quando eu cheguei tinha crianças com 11 anos que hoje falam 4 idiomas, são pastores, e alguns estão se preparando até para mudar para o Brasil, para poder servir em alguma área. Então a gente tem que entender que quem tinha que morrer pela humanidade já morreu, ressuscitou. Então a gente tem que fazer a nossa parcela. Eu, como vocês, líderes de jovem, quando eu liderava jovem, uma vez eu fui afrontado por um pastor, ele disse para mim assim, sabe o que você é para mim? Você é um menino e para mim você é só uma gota no oceano. Então eu disse para ele, pastor, eu sou hoje só uma gota no oceano. Essa gota
ela vai ser aquecida pelo sol da justiça, vai subir para as nuvens e vai voltar carregada como uma tempestade. E aí eu faço a diferença. E graças a Deus, né, o Senhor tem tido misericórdia, a gente tem feito a diferença. Uau, uau. Pastor, também Não. assim, vocês iniciaram, né, esse projeto da Cracolândia, dos 21 dias, né? E com certeza tem pessoas que vão nos ouvir, né? Que elas têm desejo, anseio de iniciar projetos, seja nessa proporção até maior, proporção menor, mas como nós falamos antes, existe uma batalha espiritual, né? Existe a física, mas existe uma questão espiritual, pessoas se levantando contra, amigos, muitas vezes familiar, né? Com certeza o senhor bateu de frente com muitas pessoas, muitas situações que tentaram lhe parar, né? Que palavra que o senhor deixa para qualquer homem, mulher que tem nascido no coração dela o desejo, o anseio de iniciar um projeto, seja qual for, que Deus colocou, confirmou, mas para ir até o final, porque tão importante quanto começar é ir até o final, né? Claro. Então, a primeira palavra que eu quero deixar para você que tem um chamado, comece. Né? Hoje nós temos um trabalho macro de 5 países, mas eu comecei na delegacia da minha cidade, que era chamada de Cadeinha, onde eu comecei a visitar presos que não tinha nada a ver comigo, e eu passava todos os meus domingos, de 13 horas até às 17, servindo esses presos, orando com eles e visitando as famílias deles. Então, assim, obstáculos eu tenho até hoje. Né? Eu já tive situações em que pessoas dos poderes, né, dos 3 poderes da cidade tentaram barrar a nossa estadia na Cracolândia. E o Senhor, por um milagre, nos permitiu estar lá. Nós já tivemos problema financeiro de, por exemplo, ter que pagar no outro dia R$100.000 porque montamos uma tenda, montamos som, tudo. É uma estrutura de uma igreja. Nós montamos o Kids, montamos restaurante. Então, e no outro dia a gente deu o dinheiro. Eu lembro que uma noite na Cracolândia eu falei assim, tinha umas 3.000 pessoas, eu falei, irmãos, amanhã nós temos que pagar X. E vamos orar para que até meio-dia a gente possa pagar esse valor. E aí, o turno da oração de 5 da manhã, eu era responsável. E aí, de repente, eu orando, alguém bateu no meu ombro assim, eu olhei e vi que era uma moradora da Cracolândia, porque nem todo mundo lá é viciado. Então, existem algumas famílias de bem. E essa senhora disse assim, pastor, eu vim trazer o meu salário. Aí eu falei, mas eu não posso aceitar. Ele disse, então que o senhor prega mentira. Meu Deus. O senhor falou que Deus não fica devendo nada para ninguém. O senhor falou que o altar não toma, o altar devolve. O senhor falou que o altar não divide, o altar multiplica. Por favor, pastor, esse é o meu salário. Mas foi Deus quem me impediu. Então isso mexe muito com a gente. Então o que acontece é que às vezes as pessoas, depois de ver algo pronto, isso é uma crise na igreja. Né? Você vê um grande pregador. Eu não acredito em grandes pregadores, eu acredito em grandes mensagens contidas em pequenos vasos de barro. Mas um jargão que a gente usa. Você vê um grande homem de Deus e você não tem nem noção de qual é o caminho que aquele homem trilhou para chegar, né, aonde ele chegou. Então, esse sucesso instantâneo, ele não existe no ministério. Na verdade, não existe nem na vida. Né? Nem na vida, né? Não sustenta, pelo menos. Quando acontece, não sustenta. Sim, por exemplo, eu estou viajando, hoje é dia 11, tem 10 dias que eu estou viajando, eu fui em casa trocar de mala. Né? Por quê? Porque eu tenho um chamado. Um dia eu disse para Deus assim, Senhor, deixa eu cuidar da minha igreja. Deus falou, quem disse que você tem igreja? Eu não te chamei para cuidar da sua igreja, eu te chamei para cuidar da minha igreja. E aí o que eu me lembrei? Me lembrei de Noé, que quando começou a construir uma arca, ele tinha um território. Quando a arca ficou pronta e passou o dilúvio, eu gosto muito de Gênesis 8, verso 13, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secou-se as águas. Então, exatamente nesse dia, o Noé, que tinha só um território, agora era dono de toda a terra. Então, não importa o talento que você tem, se você entregar para Deus, a recompensa vem. Vocês já me viram falar muitas vezes que para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Então, tem que começar, tem que startar. Né? Hoje, eu tenho muitas entradas de forma honrada por muitos países, mas nem sempre foi assim. Eu recebi uma palavra de Deus e eu esperava, eu já cheguei na ação sem saber o que fazer, e alguém me encontrar. E eu ver tudo ser caminho do Senhor. Então, qual é a palavra que eu deixo para você? Se o Senhor te mandou fazer, faça. Um exemplo, Elias, vá para o ribeiro, que eu ordenei a viúva, os corvos que te sustente. Né? Para Elias era um convite, para os corvos era uma ordem. Elias, vá para a casa da viúva, que eu ordenei ela que te sustente. De novo, para Elias era um convite, para a provisão era uma ordem. Então, se você caminhar, você vai se encontrar com tudo aquilo que Deus tem para que você possa cumprir o seu propósito. É uma coragem, né? Sim. Uma coragem, uma ousadia.
tomar a posse da palavra que Deus ele nos revestiu Sim. de um poder, né? Sim. E como o senhor falou antes das esferas da sociedade, eu também creio fielmente que existem pessoas específicas para esferas da sociedade, né? Chegar lá na empresa e ganhar a sua empresa para o Senhor Jesus, chegar na escola, na faculdade, bem como chegar em situações mais vulneráveis assim e ganhar essas pessoas para Jesus, porque eu acho muito interessante. Nós fizemos um tempo atrás um curso de capelão, então é muito forte aquilo que você aprende, o quanto você tem que estar preparado e tudo mais. Então é extremamente necessário você aprender, você sentir isso. Mas como foi falado no início, eu vejo que existem pessoas que a ferida já causada naquele lugar, ela traz uma certa autoridade, se eu posso colocar, ou um discurso mais validado naquilo ali. Não, eu saí do mesmo lugar que você está, né? Por exemplo, um empresário que faliu 10 vezes, vai poder dizer para o camarada lá que faliu a primeira, eu estou onde estou, mas eu persisti. Então, eu conheço a tua dor, né? Eu conheço a tua dor. Então, é muito bom você falar sobre isso, por quê? Porque eu vejo as escolas de missões, nós temos uma escola, né? Chama Escola do Fogo, e a nossa principal ideologia é que aquele jovem que está sendo treinado na Escola do Fogo, ele volte para servir a sua igreja local. É isso aí. Por quê? Da sua Jerusalém hoje é Jete, Chapecó, até os confins da terra. Se você não for fiel um pouco, você nunca vai ser colocado sobre o muito. Então, aprove a Deus me dar o privilégio de trabalhar com os perdidos. Mas eu conheço pessoas que são tão pobres que a única coisa que ele tem é dinheiro. Então essa pessoa talvez eu não alcance ela, mas o empreendedor vai alcançar, né? O formador de opinião vai alcançar, né? O juiz cristão vai alcançar, o empreendedor cristão vai alcançar. Então, a palavra que eu deixo é que você se mova mediante a sua esfera, né? E isso vai fazer você alcançar uma determinada população, uma determinada comunidade que vai se identificar com o amor de Jesus através do que você fala e do que você vive. Então, cuidar de alguém que está na rua não me faz melhor do que alguém que cuida do que está no condomínio. Então, isso é muito importante. Exato. E algo interessante, né, pastor, como o senhor comentou, né, debaixo de uma palavra, né, o senhor tinha uma palavra, né, e acho que, como foi falado, né, situando em cima de uma palavra, Deus, ele manda provisão, né, toda palavra de Deus, ela já vem com uma provisão, por mais que os nossos olhos não contemplem ainda, mas a provisão, ela já vem junto, né. E o próprio apóstolo Pedro, né, quando Jesus manda ele descer do barco e andar sobre as águas, ele fala, olha, debaixo da sua palavra, né, debaixo de uma palavra. Então, acho que esse é um importante, né, a gente ter a convicção que se é Deus nos direcionando, ande debaixo da palavra de Deus, que por mais que nem tudo vai sair exatamente como nós pensamos que tem que sair, mas nada foge do controle de Deus, de como ele sabe e já determinou que tenha que acontecer, né. Até mesmo porque neste caminho, debaixo da palavra do Senhor, ele também trabalha em nossas vidas. Trabalha no nosso caráter, trabalha, né, no nosso comportamento também, né? Porque às vezes a gente acha que, eu tenho uma palavra de Deus, então tudo vai ser perfeito. Andando debaixo da palavra de Deus, mesmo embaixo da palavra de Deus, que tem a provisão de certeza, mas também tem um trabalhar de Deus em nossas vidas, né? Coisa que ele vai fazer em nós, dentro de nós, né? Nos transformando, né? Claro, claro. Isso é muito importante porque tem muitas pessoas que me procuram falando assim, cara, será que se eu fizer isso na minha cidade dá certo? Aí eu vou fazer uma pergunta para ele. Você tem uma palavra de Deus? Porque no Brasil a gente vê uma tendência de se mover de acordo com aquilo que os outros se movem. É o famoso ditado Maria vai com as outras, né? Então isso não serve pra gente. Eu preciso ser guiado pelo Espírito e fazer aquilo que geralmente Deus foi imprimindo no meu coração, né? E eu creio que é isso que nós precisamos entender. Qual é a palavra que você carrega, né? E você vai se mover sobre essa palavra. E então você vai ter êxito naquilo que essa palavra foi delegada para você. Pastor, avivamento. Vamos viver um período de avivamento, questão Brasil, nação. O que o senhor pensa sobre isso? Então, o Brasil, ele é um país incrível. Eu viajo, eu amo estar em outros lugares, mas eu não me vejo nem fora do Brasil, porque eu acredito muito nas promessas do Senhor para o Brasil. A gente vem enfrentando algumas crises. Por exemplo, a crise do Covid, ela prosperou a igreja. Por onde você passa no Brasil, as pessoas pensavam assim, olha, a gente vai fechar, não vai ter condição de pagar nenhum aluguel.
Você chega, eu viajo o Brasil inteiro, você chega, todas as igrejas estão crescendo. Acabei de passar Nós agora. multiplicamos, né? Acabei de passar agora na construção, Uau. que quando a última vez que eu vim, né, não deu para vir, que era na Rede Jovem, veio o Covid. Então, eu não voltei, mas eu já tinha visto e orado pelo projeto. Então, a gente passar e ver não só outras igrejas sendo abertas, mas algo que um dia era só um sonho dos meninos lá daquela rua, né, se tornar realidade. Então, a gente viu que a igreja prosperou. E agora o Brasil está vivendo uma crise política e a igreja despertou. Mas o que que eu vejo? Eu vejo que a igreja, ela romantizou demais essa estação que nós já passamos, porque estamos em outra estação. Então, Salmo 73, Asaf vai dizer assim: bom é o Senhor para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, faltou pouco para que eu tirasse os olhos do Senhor para ver a prosperidade dos ímpios. Faltou pouco que eu caísse, porque tira os olhos do Senhor para ver a prosperidade dos ímpios. Então, o que aconteceu com esse cara? Um cara que servia ao Senhor, mas de repente tirou os olhos de Deus e nivelou a sua visão com a visão dos homens. 22 foi um ano em que a igreja ela andou mais na sua humanidade do que na igreja de Cristo. Em que sentido? A gente romantizou uma estação política, sabe? Mas o avivamento não parte de Brasília. O avivamento parte da igreja. O avivamento não precisa de um homem assentado numa cadeira. Ele tem Cristo de pé no seu trono. Cristo está de pé no seu trono. Então, Deus abalou o abalável para que o inabalável Cristo venha e permaneça. Porque o Brasil entrar debaixo de uma estação de idolatria. E Deus nos deu a graça dele, mas a glória dele não. É dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então Deus não perdeu o controle de nada. E eu não posso limitar o agir de Deus por uma decisão de uma urna. Eu estou vindo de Genebra. Ok? Então, em Genebra, eu fui fazer o tour da Reforma. Então, desde lá, das 99 teses de Martinho Lutero, a João Calvino, eu fui ver. Então, tem um grande artista que ele fez as esculturas dos homens que causaram a Reforma. Só que esse homem, um francês, recebeu uma palavra de ir para uma nação, e nessa nação, quem ia transformar a nação não eram homens. Lá na Suíça começou a Reforma, né? Europa e tudo, mas ele veio para uma nação e Deus falou: na Suíça você talhou homens, aqui você vai talhar o Redentor. E esse cara é o cara que fez o Cristo Redentor. E lá para você ver que coisa linda. Eu comecei a chorar, por quê? Porque até os cristãos acham que aquilo é idolatria. Na verdade, é um ato de uma profecia. Então, deixa eu te dizer, o que Deus determinou para nós vai acontecer. Vai acontecer porque Deus não é um para que minta e nem filho de um para que se arrependa. Só que avivamento é mais do que uma igreja fazendo barulho na internet. Avivamento é uma igreja trazendo o céu para a terra. Avivamento é uma igreja que vai provocar na sociedade uma transformação através do arrependimento, né? E 2023, eu acredito em 3 coisas, né? E essas 3 coisas se cumpriram no dia de Pentecostes, na profecia de Joel, o quê? Sonhos, profecias e visões. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Então, o que acontece? Se você me procurar em 2022, eu não estou lá, não. Então, as pessoas me fazem algumas perguntas. Por exemplo, eu não sei de nada, porque eu desconectei. Porque Deus me fez uma pergunta. Quem era o presidente da República quando você casou? Eu falei, não me lembro. Você estava focado no seu casamento. Quem era o presidente da República quando você foi chamado ao seu ministério? Eu falei, eu não me lembro. O Senhor disse, você estava focado no seu ministério. Lembrando para alguém que vai me bater, já no podcast, que eu votei. Eu, como cidadão, eu votei. Mas se a gente tivesse falado de Jesus, como a gente falou dos políticos, a igreja já não estava comportando de pessoas. E eu pegar e falar que fulano ganhou vira inferno, ou Bertano ganhou virava céu, ou eu estou rebaixando Jesus, ou eu estou levantando o diabo. Então, olha aqui para mim, eu prego em países perseguidos, eu já fui preso, eu já tive que fugir, tive que pegar um voo em cima da hora. E lá a glória de Deus acontece do mesmo jeito. E deixa eu te dizer, a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus é o Deus do Brasil. Como que a gente aprendeu nos livros de história sobre o nome Brasil? Que veio do pau-brasil. É isso aí? Vocês me ajudam, é isso mesmo? Tá, mas imagina o Paulo dizendo, tudo bem, galera que veio aqui colonizar, eu sou o pau-brasil. Como é que os homens que vieram aqui colocaram o nome pau-brasil? Braseiro. Brasil vem de brasa. Então aqueles homens que vieram para a nossa nação, quando olharam a nossa nação, o que eles viram? Viram a madeira queimando. Então deixa eu te dizer uma coisa, para você que diz que o Brasil é o Brasil da corrupção, eu vou acreditar que o Brasil é o país do fogo. Desde quando ele foi descoberto. Então eu acredito
que a nossa nação vai ser refúgio para as demais nações e a glória do Senhor vai vir. E que Deus nos perdoa por ter colocado tanta expectativa em homens. Que nós possamos voltar os nossos olhos para Jesus, porque Asaf diz assim, no mesmo salmo, até que eu entrei no santuário e vi o fim de todos eles. O Brasil está de volta no santuário, na presença de Deus. E eu vejo, né, pastor, como o senhor falou, né, essa questão da política, como foi muito idolatrado, né? E nós cremos no avivamento, né, e eu carrego comigo muito provérbios que ele fala, né, que nós preparamos o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória, ela vem do Senhor, ela não vem do cavalo, ela não vem do cavaleiro, ela não vem do exército que está indo junto com aquele cavaleiro, ela vem do Senhor, né? Então, acho que é muito isso, né? A nossa nação voltar a entender que sim, nós temos que preparar o cavalo para o dia da batalha, nós temos que fazer a nossa parte como igreja, como cidadão, como o senhor falou que foi lá e votou, mas entendendo e crendo que o Senhor nunca perdeu o controle, nunca perdeu e nunca vai perder o controle da nossa nação, e que é Ele que vai à frente da nossa batalha, né? Sim. Nós preparamos o cavalo, nós fazemos a nossa parte, nós clamamos, nós oramos, jejuamos, sim, fazemos o que tivemos que fazer, mas é o Senhor quem dá a vitória, né? É tão interessante isso porque alguém vai dizer assim, mas existe uma agenda diabólica sobre um governo. Eu digo, não, irmãos, acima de uma agenda diabólica tem o cumprimento das Escrituras, que ninguém vai impedir. Assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem, casava, se dava em casamento, compravam e vendiam, comiam e bebiam até que não entrou na arca. Jesus está voltando. Então, nós estamos procurando um conforto num lugar que a gente não vai permanecer nele. E oxalá que voltasse agora. É verdade. Pastor, para nós encerrarmos aí, eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra aí para a turma de encorajamento, daqui a pouco falando um pouquinho sobre o seu ministério ou de encorajamento para esse ano de 2023 aí, para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Então, que Deus abençoe, que Deus possa derramar graça sobre a sua vida e que 2023 seja o ano do seu sucesso, seja o ano do seu avanço, que você possa entender que nada saiu do controle de Deus e que Deus vai nos honrar como igreja, vai nos honrar como família e vai nos honrar como nação. Então se levanta, meu irmão, vamos partir para cima e ganhar muitas vidas para Jesus. Deus abençoe, tamo junto. Amém. Pastorzão, nós temos um presentinho aqui. Livros do pastor Lucas Torres e pastor Lucas Pacheco. Meu Deus, uau! Da Jet. Um regalo, que nem diz o gaúcho aqui, para o senhor aproveitar e também Amém. Ser alimentado por isso. Obrigado, maravilha, tamo junto, hein? Tá bom, pastor? Deus uma honra, abençoe, tá? A honra é toda minha. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Corre aí nos comentários e comenta quem vai estar no próximo JetCast aqui com a gente. Que Deus te abençoe, tamo junto.